Vamos lá? Boa noite a todos. É sempre uma alegria, é uma honra estarmos juntos, estudar o Evangelho, ajudados por Kardec. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Quem vai conduzir a nossa reflexão de hoje é a Solange. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Eu viajei um mês, aí eu cheguei e falei, Lauro, quando você quer marcar palestra? Eles já vão marcar para já. E marcou e estamos aqui. Que delícia a gente estar junto. E olha que coisa interessante. Eu sempre peço para a espiritualidade, quando eu vou preparar uma palestra, qual o tema que eu vou dar. E aí eu sentei e falei assim, eu tenho um monte de palestra, né? Eu falei, o que eu vou falar? Veio assim para mim, fale sobre o perispírito. E aí eu conversando com a minha amiga, ela virou e falou assim, você não vai acreditar, nós estamos estudando, vocês estão fazendo um estudo do perispírito? Olha que maravilha. E aí veio a palestra para mim fazer essa palestra que eu vou fazer hoje. Vamos lá. Na questão 135 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: o que existe entre o corpo físico e o espírito, ou a alma? E a resposta é o perispírito. Então, nós, seres humanos, somos compostos de 3 partes: corpo físico, que é esse aqui, o perispírito, que é a ligação entre o espírito e o corpo físico. Vamos ver cada um, ó. O corpo físico é o corpo material visível, composto de músculos, ossos e órgãos. É o nosso corpo denso, aquele corpo de matéria que a gente pega, a gente sente ele. O perispírito é o corpo espiritual, que envolve o corpo físico como um molde. É formado de matéria sutil, é o veículo de comunicação entre o espírito e o corpo físico. Sobrevive à morte física e acompanha o espírito em sua evolução. O espírito, centelha imortal, inteligente e espiritual,
é quem pensa, sente e possui o livre-arbítrio. Olha como que é importante a gente entender a nossa constituição, porque no perispírito é que, na verdade, estão os centros de força ou chakras, que os indianos falam. O perispírito compõe a nossa aura, olha lá, a aura, o nosso campo energético, que ele circunda todo o nosso corpo físico. Então, olha a importância da gente saber como que é esse corpo, quais as funções dele. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, olha lá, corpo físico, perispírito e o espírito. Então, para o espírito atuar no corpo físico, ele precisa do perispírito. Ok? Então, olha lá, o perispírito. Existindo o espírito, existirá também o perispírito. Um não existe sem o outro. O perispírito é semimaterial, constituído de um complexo de energias e fluidos, estruturando um corpo para o espírito. Ele pode ser comparado como uma matéria muito sutil que envolve o espírito. O perispírito tem a função de dar limite e relação ao espírito, permitindo a interação deste com a parte material da natureza. Lembra que eu coloquei, quando eu falei sobre os centros de força, que eu coloquei esse slide? Então, olha lá a importância. Assimilar as energias cósmicas e espirituais é função dos centros de força, ou chakras, que se localiza onde? No nosso perispírito. Então, a importância da gente saber do nosso corpo energético, porque é ele que vai dar a força para o corpo físico. Vocês já viram um corpo físico? O corpo físico sem a alma, o que aconteceu com ele? Morreu. Quem vê, quem enxerga, quem ouve é a alma. Então, quando o nosso espírito encarna no nosso corpo físico, é ele que ouve, é ele que sente, é ele que pensa. E aí é claro que a gente precisa entender todo esse mecanismo para a gente entender a força do nosso espírito exercendo sobre o nosso corpo físico. Aqui a gente não vai falar tanto, mas a gente sabe os chakras, coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sacro e o básico. Todos esses centros de força são alimentados, eles recebem energia do ambiente, então por isso que a gente precisa de estar em contato com a natureza, porque esses centros de força recebem energia lá de fora, vai circular, porque todo chakra é como uma roda. Essa roda vai fazer um círculo e vai mandar energia através dos meridianos de acupuntura, que os chineses estudam há 5.000 anos, para irrigar cada órgão, cada célula do nosso corpo físico. Então, olha a importância, então, da gente saber sobre tudo isso, porque se nós assimilamos essas energias, nós precisamos ter um cuidado também com energias negativas também que podem entrar. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente sabe como assimilar essas energias, ok? Aqui, um corpo físico saudável, ok? Composto pela aura, olha lá, uma aura luminosa em cor dourada, e aqui os centros de força, tudo em alinhamento. O perispírito metaboliza, então, as energias nos centros de força e distribui ao organismo. Essas energias se manifestam em nossa aura, formando o nosso hálito mental. E aí é aqui que os chineses, através da acupuntura há 5.000 anos, estudam os meridianos, que percorrem todo o nosso corpo físico, levando energia. Então, na medicina chinesa, o sangue, a energia impulsiona o sangue, e o sangue vai irrigar órgãos, células, todo o organismo. Para que exista vitalidade, para que exista energia, então, nós precisamos assimilar essas energias vitais, então, para que essas energias percorram todo o nosso corpo físico, para que a gente tenha força, vitalidade, energia, para que a gente possa viver bem.
As pessoas que não entendem isso, como elas não têm o conhecimento de tudo isso, o que elas fazem? Elas perdem energia e não sabem repor. E uma coisa básica para repor energia é a gente tirar o sapato e pisar sobre a terra. O meridiano do rim, que é a nossa energia vital, ele está bem na planta do pé. Ó, bem na planta do pé. Por isso que no frio, olha que interessante, o frio, ele diminui a nossa energia. Por que no frio a maioria das pessoas ficam gripadas? É sinusite, é renite, não é assim? Porque diminui a energia. Aí a pessoa vai lá, ela toma um banho quente e ela sai e pisa no chão frio. O que acontece quando ela pisa no chão frio? Ela vai receber essa energia do frio. Quem é o meridiano que está bem na planta do pé? O rim. Olha isso. Então, para a gente ter saúde, pé quente. Quando o pé está quente, não é assim? Tudo está em harmonia no nosso corpo. É claro que no calor está quente, você vai lá e você pisa no piso, onde você quiser, mas no frio, tomem cuidado para repor energia, para você ter uma energia vital, em equilíbrio, não pise com seu pé no chão. Eu vejo isso lá em casa, meus filhos, minhas netas, elas adoram ir lá tomar banho e pisar no chão frio. A gente vai lá e fala, eles estão lá e fazem de novo. Só que vira e mexe, estão com gripe. A gente que não faz isso, não pega gripe. Né? Então, são dicas que ajudam a gente a ter uma saúde melhor. Então, olha lá, centros de força e meridianos de acupuntura, tudo isso faz parte, então, do nosso perispírito. Os meridianos e centros de força do perispírito são estimulados na acupuntura há mais de 5.000 anos. Veículo, o Ti. O Ti é energia, tá? Sopro cósmico, força vital do universo. Então, a gente que é acupunturista, quando vai lá e você pega um ponto e insere uma agulha, naquele momento você está fazendo com que essa energia circule pelo seu corpo e a energia vital vai começar a correr pelos meridianos. E você vai sentir vitalidade, você vai sentir melhor. Se tem uma dor, toda dor é um bloqueio. A energia ficou estagnada, ficou parada. Quando a gente insere a agulha, há uma hora aporte sanguíneo naquele local, e é claro que vai irrigar, o sangue vai chegar ali, e aí vai irrigar órgãos, células, e aí a saúde se recupera. Então, é um tratamento maravilhoso que está aí há 5.000 anos, né? Olha lá, ó, os pontos de acupuntura são aberturas, então, por onde entra e sai a energia da aura. Somos como uma esponja no mar de energia que nos cercam. Olha lá, e fazendo um tratamento para o equilíbrio da energia. Então, o perispírito, ele teve várias denominações ao longo da história, ao longo do tempo. Olha lá, os sacerdotes do Egito chamavam o perispírito de Ka. Pitágoras chamou o perispírito de carro sutil da alma. Paulo de Tarso chamava o perispírito de corpo espiritual. Paracelso, corpo sidéreo. Estão falando da mesma coisa, mas cada um deu um nome diferente. Os hindus chamam o perispírito de prana. A China chama o perispírito de Chi, energia. E Allan Kardec denominou de perispírito. Rupert Sheldrake chama o perispírito de campo morfogenético. Hernani Guimarães chama o perispírito de modelo organizador biológico. Olha lá. Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que o perispírito é um organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. Então, todas essas denominações ao longo do tempo veio vindo. Então, quanto tempo se fala sobre o perispírito? E aí, quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele colocou a nomenclatura, então, de perispírito, ok? No livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 1, olha lá, o perispírito
envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. André Luiz fala que é o corpo espiritual ou psicossoma, constituído de matéria psi, que é matéria mental. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, informa que o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual ou perispírito, designado também de psicossoma. Se o corpo físico é uma réplica do perispírito ou psicossoma, e este, por sua vez, retrata o corpo mental que lhe preside a formação, é lícito admitir que o perispírito ou psicossoma também possua uma organização celular e uma fisiologia que lhe é própria, estando intimamente relacionado com as células correspondentes do corpo físico mediante interações energéticas. Olha que interessante. Então, quem dá sustentação no corpo físico? O perispírito. No perispírito, então, contém um molde. Todas as nossas células, todos os nossos órgãos estão no perispírito. E aí ele vai fazer um molde para mandar toda essa energia vital para todos os órgãos, todas as células do nosso corpo físico. Maravilhoso, né? Somos divinos. Perispírito, interação com o mundo celular. Olha lá, é um corpo organizado, molde fundamental para a formação do corpo biológico, que se modifica sob o comando do pensamento. Dá para entender aqui por que Joana de Ângeles, André Luiz fala tanto sobre o pensamento? Olha lá, sobre o psicossoma, quer dizer, o psíquico, como o nosso pensamento, ele influi em toda a nossa estrutura, nosso corpo físico, nosso perispírito, nosso espírito. Então a gente precisa ter uma consciência muito grande porque os pensamentos, a gente capta pensamentos, vocês imaginam, no planeta Terra, são 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. 8 bilhões pensando ao mesmo tempo. O que acontece? Nós captamos pensamentos um dos outros. Então, muitos pensamentos que nós captamos, olha lá, não são nossos. E por que você aceita ele como seu? Quando você tem consciência e você capta um pensamento, opa, esse pensamento não me pertence. Vem um sentimento, um pensamento ruim, um pensamento de tristeza, um pensamento de raiva, um sentimento de raiva. Eu não quero isso para mim. Porque se eu alimentar essa negatividade, o que vai acontecer? Vai afetar meu corpo físico? Do que a gente chama de doenças, que é um desequilíbrio que começa primeiro a nível do pensamento. Então, quando a gente tem consciência disso, o Felício fala muito sobre isso, professor de Tai Chi, ele fala assim, quando você capta um pensamento negativo, você vai pensar nele, opa, eu não me permito pensar assim, e vou mudar meu pensamento. E como que você muda o pensamento? Lendo um bom livro, ligando para uma amiga que é muito positiva, falando com ela que ela vai levantar seu astral. Você vai aguar uma planta, que você estando em contato com uma planta, energia pura, você vai tirar o seu sapato e vai pisar no chão para você receber energia vital. Então você tem várias maneiras e principalmente em contato com a natureza. É onde você muda a sua frequência. Quando a gente começa a fazer isso, tudo melhora. Então, a gente tem meios de fazer isso para que a gente não caia na frequência negativa da maioria das pessoas que estão aí fora. Porque a maioria não tem conhecimento sobre tudo isso aqui. E o que você não conhece, não existe para você. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui numa prima minha tomar café final de semana e na casa dela a gente chega, ela fala para tirar o sapato. Que ela fala que não quer que entre com o sapato dentro da casa. O chinês faz muito isso, né? O japonês, né? E aí eu cheguei e falei assim, ai gente, mas eu vou tirar meu sapato, mas eu não piso nesse chão gelado aqui, falei para ela. Ela falou assim, não, põe meu chinelo. Eu fui pôr o chinelo dela, falei, nossa, que chinelo lindo. Aí eu falei, onde você comprou esse chinelo? Aí é da Crocs.
Eu falei, nossa, gente, eu entro tanto nesse Crocs aí e nunca viu esse chinelo? Ela falou, o chinelo tá lá bem na entrada da loja, você vê ele. Aí veio assim para mim, deu para você entender que só as coisas só existem para você quando você as conhece. Ah lá, eu entrei na loja um dia antes, eu não vi o chinelo, porque eu não conhecia o chinelo. A partir do momento que no outro dia eu fui na casa dela e vi o chinelo, eu fui no shopping ontem, a hora que eu olhei no Crocs, o chinelo bem lá na entrada. Mas ah lá, eu não percebia ele. Por quê? Porque eu não conhecia. Então, a gente só vê, a gente só enxerga aquilo que a gente conhece. Por isso que quanto mais aumenta expande a nossa consciência, mais a gente enxerga o universo, mais possibilidades de você saber o que é bom, o que é ruim, porque você tem conhecimento. Isso é muito importante. Então, olha lá, então o pensamento, ele nasce na mente, presta bem atenção, percorre todo o seu organismo, célula a célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fica gravado no nosso perispírito. Domínios da mediunidade, André Luiz. Então, é bom a gente ficar com um pensamento ruim, negativo, que tudo vai dar errado, que não tá bom, que a vida é horrível, que não sei o quê. Cada pensamento negativo, o que vai fazer no nosso corpo físico? Vai danificar órgãos, células, e aí lá na frente uma doença vai se manifestar. Olha que interessante. Então o que a gente precisa fazer? Cuidar dos nossos pensamentos. Não permita pensar, alimentar. É claro que a gente está num meio muito heterogêneo, a gente está no ápice da transição planetária, então quando a gente pega o celular, a gente olha o Facebook, a gente olha o Telegram, o Instagram, que vem aquele monte de notícia ruim que está acontecendo pelo mundo. Na hora você pega aquela vibração, ok? Tá, mas eu não vou ficar nessa sintonia. Eu não vou ficar alheia de saber o que está acontecendo. Eu preciso saber que o mundo está em guerra, que tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de gente morrendo, tem um monte de coisa. Mas eu não posso alimentar o meu ser com essas negatividades. Eu sei que ela está ali, eu vou enviar uma prece, vou fazer uma oração para que todos os envolvidos recebam o que precisa, mas eu não vou deixar aquilo fazer parte do meu mundo, porque senão você adoece. Você imagina você ficar com dó com todas as pessoas que estão com algum problema, você vai entrar na sintonia dela. E quando você entra na sintonia, você já está sofrendo com ela, você não pode mais ajudá-la. Ao passo que você sentir compaixão, eu posso ajudá-la, mas sem sofrer com. Então, compaixão eu fico do lado de fora da história de quem quer que seja, principalmente pessoas da nossa família, que a gente ama, que a gente convive, mas quando você fica do lado de fora, você pode ajudá-la. Como? Indicando um bom livro, vai assistir uma palestra, muda seu pensamento, vai fazer alguma coisa, e aí você pode ajudar. Olha que interessante. Agora, dó, se você sentir dó, e quando as pessoas contam uma história muito triste para você, o que você faz? A primeira coisa é sentir dó. Aí ela está sofrendo. Mas pensa sempre assim, se você entrar no sentimento de dó, você já está sofrendo com ela. E essa história não é sua. Porque na maioria das vezes, não foi você que criou aquela história. E a pessoa, às vezes, que está em sofrimento, ela precisa dessa situação para que ela evolua, ela cresça e que ela também, como você, busque o conhecimento. Então, é necessário, às vezes, a pessoa passar por um período assim, porque senão ela não sai do lugar. Ela não desperta. Não é assim? Aqui é aquele filminho da Aura que eu gosto muito para entender como que é o pensamento. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta
pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Gente, é maravilhoso esse vídeo, né? Como que a gente é perfeito? Não é? E aí a gente, imagina quando a gente também, vamos falar de coisa boa, quando você está feliz, você está feliz consigo mesmo, porque na verdade a felicidade, ela mora dentro, não é fora. Quando você tem a felicidade interior, lá fora pode estar o maior caos, você continua feliz. Porque na verdade a felicidade, ela está dentro de você, é você que vê lá fora de uma maneira feliz ou não. É por isso que a gente precisa cultivar ela dentro da gente. Então imagina quando você está feliz com algo, como que essa felicidade, essa alegria, ela vai energizar você. Você viu lá conforme os campos vão sendo alterados, só que ele vai ser alterado para coisas boas. E aí você vai sentir um bem-estar muito grande no seu corpo físico. Então procurem coisas que alegrem vocês e façam escolhas boas na vida de vocês. Façam aquilo que vocês mais gostam. Agora, aquilo que faz mal, caia fora. A gente está num momento muito importante agora de separar o joio do trigo. Então, por exemplo, tem relacionamentos tóxicos, seja no trabalho, seja familiar, seja social, seja o que for. Você já detecta que ele faz mal para você. Para que você vai continuar com eles? Então, é isso que a gente precisa aprender no nosso dia a dia para que a gente tenha um corpo saudável. Olha que maravilha. E aí a doutora Marlene Nobre, presidente da associação, ela desencarnou faz uns anos, médica, ginecologista, ela escreveu o livro Além da Matéria, lá, de fato, quanto ao perispírito, as revelações confluem para um modelo composto de camadas, tipo cebola. Hoje eu estava cortando a cebola, eu estava lembrando dela. Quando você pega a cebola, não tem um monte de casca? Você não tira a casca de fora, e se você querer descascar ela, vai ter um monte de casca. O perispírito é formado como uma cebola e engloba vários corpos, como o duplo etérico, o astral, o mental e o causal que falou no filme. Olha lá, corpo causal, tá aqui, registro de todos os pensamentos e ações de vidas passadas. Tudo que você pensa, tudo que você sente, fica registrado no seu perispírito. Olha que interessante. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Corpo mental, olha lá. Envoltório sutil da mente. Corpo astral, modifica sob o comando do pensamento.
Duplo etérico, que é o molde perfeito, o corpo mais próximo do nosso corpo físico. Ele é a réplica do nosso corpo físico. Tudo que contém no corpo físico, contém no duplo etérico. É um campo mais grosseiro, onde as energias se condensam em direção ao corpo e, de forma reversa, direciona impulsos físicos aos arquivos espirituais. Papel do perispírito nas doenças. Prestem bem atenção. Nos envoltórios sutis reside a verdadeira causa das doenças. Somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas como más. O karma, ou a conta do destino criada por nós mesmo, está impressa no corpo causal. Esses registros fluem para os demais corpos e terminam determinando o equilíbrio ou desequilíbrio dos campos vitais e físico. Doutora Marlene Nobre, no livro A Alma da Matéria. Dá para entender como a doença, ela começa muito antes de atingir o corpo físico. O corpo físico é o último. Por isso que as pessoas, elas têm uma mentalidade ainda hoje, que ela só quer tratar o físico. Então ela vai lá no médico, dá um remédio ou uma injeção e ela vai tratar o físico. Tá, mas se a doença começa nos outros corpos, como que fica? Acabou de tomar o remédio, fez o tratamento, passa um tempo, a doença de volta. Porque ela não foi removida da onde? Dos corpos perispirituais. Dos campos que envolvem o nosso corpo físico. Olha como que é profundo. Então, para a gente entender aqui, ó, como é o processo de adoecimento. Primeiro, começa a doença, toda doença, ela começa a nível mental. Desequilíbrio, pensamentos negativos, pensamento de tristeza, de mágoa, sentindo que tudo está ruim, a pessoa só reclama. Então, ela já começou uma alteração a nível mental. Aqui, ela começa a sentir um certo mal-estar, ela vai no médico, é feito tudo quanto é exame, não dá nada. Ai, doutor, mas eu fui no médico, eu fiz um monte de exame, tá tudo normal, eu não estou me sentindo bem, o que está acontecendo? Aí depois, continuando, ó, nível mental, vai passar para nível energético, aí já está atingindo os corpos sutis do perispírito, aí aqui, nesse instante, já começa a passar para o corpo físico. Aí aqui, o paciente vai no médico, vai fazer os exames, já começa a dar alteração. Alteração no exame de sangue, alteração em outros exames, porque o que aconteceu? Já atingiu o nível orgânico. Então, até a doença chegar aqui, leva um tempo, mas a maioria não percebe. E quando ela se instala, é porque ela está dando sinais há muito tempo. E a gente precisa estar atento aos sinais. Eu estava lavando roupa domingo, estou lá lavando roupa, limpando minha casa, de repente eu ouvi um trovão. Estava cheio de roupa no varal. Não precisou dar 2 trovoadas. A primeira que deu, o que eu fiz? Eu corri, recolhi toda a roupa. Eu acabei de recolher e começou a chover. O que é isso? Sinal. Se eu não tivesse atenta ao sinal, eu ia lá ficar reclamando. Poxa, mas eu lavei toda a roupa. Pus a roupa no varal. Não é assim? Pus a roupa no varal e não parei para prestar atenção que deu o trovão e ia chover. Eu corri, tirei a roupa, fiquei tranquila. Começou a chuva, falei, mas olha que espertinha. Atenta aos sinais. É isso que a gente precisa na nossa vida. A vida dá sinais. Os mentores espirituais estão à nossa volta a todo momento. Há uma falange de espíritos que estão aqui ajudando a Terra nesse momento de transição planetária. O seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, o seu guia, como você chamar ele está do seu lado desde a hora que você acorda até na hora que você vai dormir. Você precisa estar atento.
Dica, ele vai dar através do quê? Da sua intuição. Pensei em algo. Presta atenção e executa, faz. É a sua intuição, é a voz da sua alma. Faça o que ela está falando para você. Seja verdadeiro, fiel à sua essência. E aí as coisas começam a mudar na vida. Façam isso que vocês vão ver o retorno, como é maravilhoso. Então, olha lá. Aqui, vocês lembram lá na outra gravura? A aura limpinha. Aqui aonde está azul, estava todinho fechado o campo. O que está acontecendo agora aqui nessa gravura? Olha aqui. Perda de energia. Olha aqui, ó. Olha a aura, como ela tá, porque quando você tá com uma aura saudável, ela expande além do corpo. Quando você tá doente, o que essa aura faz? Ela comprime, ela fica mais próxima do corpo físico. Por isso que a pessoa fala que ela tá sufocada, que ela parece que ela tá... É porque, na verdade, comprime o corpo, ela fica menor. Olha a alteração dela. E aí, a hora que vai fazer um exame, o que acontece? Vem lá o resultado que já manifestou aqui, por exemplo, uma doença no corpo físico. Só que até chegar ali, já deu sinal há anos, às vezes. E a pessoa não parou para perceber. Então, ao reprimirmos nossos sentimentos, criamos no nosso campo bioenergético vários desequilíbrios. A nossa energia emocional, ela fica estagnada. E assim vai sobrecarregando nossos canais energéticos, como os meridianos de acupuntura, os chakras, bloqueando o livre fluxo da nossa energia vital, gerando desordens físicas, psíquicas e espirituais. Eu tenho certeza que no futuro próximo, nas escolas, vai ser ensinado para as pessoas sobre tudo isso aí. O que é energia vital, como você faz para você repor energia, porque o mundo de regeneração, ele já está aqui. É que a gente está finalizando o mundo de provas e expiações, ele está numa turbulência muito grande, e aí tem gente que fala assim, eu não sei aonde que está a regeneração, porque a gente só vê coisa ruim por aí. É que para ser limpo esse velho mundo, ele precisa entrar em ebulição, é igual um vulcão. Você enxergar ele precisa soltar todas as larvas dele, para a pessoa falar, nossa, é verdade. O nosso mundo está assim, ele está em ebulição. Quem é mal, está mostrando que veio para o mal. Quem é do bem, veio para mostrar que é do bem. A gente só precisa separar agora o joio do trigo. E vamos nós ser aqueles que vieram aqui para fazer o bem, para ajudar nessa... Olha aqui, o corpo saudável. Olha a extensão da aura. Olha aqui. E aqui o corpo doente. Para tratar, aí precisa tratar todos os corpos, aí que tá. Não só o físico. A medicina convencional vai cuidar do físico, mas a medicina holística vai cuidar da alma, dos todos os corpos, do perispírito, porque aí vem entrar a medicina espiritual, vai repor energia através da acupuntura, através do reiki, através do passe, através dos estudos aqui na sala que vocês fazem, trazendo conhecimento, tudo vai sendo renovado, tudo vai melhorando, e aí a saúde vai se restabelecendo. Mas é uma busca, não é? E a cura é um processo. É um processo que você caminha nele para você encontrar realmente a cura. E passando pelos processos é que você vai se tornando uma nova pessoa. Isso é maravilhoso, isso é divino. Funções do perispírito. Função instrumental. O perispírito representa um instrumento ou elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. A função instrumental permite a interação do espírito com os mundos espiritual e físico. A função experimental, veículo da mediunidade. O perispírito desempenha papel essencial em todos os processos mediúnicos. É a chave para se entender os fenômenos espíritas.
pois é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria e produzem as diferentes manifestações, que podem ser de efeitos físicos, barulho, pancadas, lembra as mesas girantes? As pancadas, intelectuais, transmissão de pensamento, visão e audição. Para que aconteça o fenômeno mediúnico, é preciso que o perispírito se expanda, se exteriorize para além do corpo físico. Assim expandido, o perispírito passa a exibir suas propriedades, apercebendo-se do meio espiritual que o cerca, e quando essas impressões conseguem atingir determinadas áreas cerebrais, elas podem ser específicas e o indivíduo pode ver ou ouvir o mundo espiritual. É assim que o Chico Xavier canalizava as mensagens, que ele via os espíritos. Olha que legal aqui, ó. Ó, perispírito do médium se expande. O perispírito do comunicante também se expande. O espírito transmite a sua vontade ao médium. Formam a atmosfera fluídico-perispiritual comum. Olha que interessante. Então aqui, vocês imaginem, lembra daquela palestra que eu dei, quem é médium? Nenhum espírito entra no seu corpo, a não ser o seu. O perispírito do espírito, o espírito chega perto do médium e é mente a mente que vai passar essa transmissão, o que ele quer que comunica, o que ele está transmitindo naquele momento. Então é mente a mente. Dentro do nosso corpo físico, é só o nosso espírito que habita, mas ninguém. Ok? Função individualizadora. O perispírito apresenta características peculiares à identificação de cada indivíduo. A função individualizadora está relacionada à história e às conquistas evolutivas da pessoa. Uma coisa interessante, né? Quando morre, o corpo físico vai para o plano espiritual? Não. Quem que vai? O perispírito. E como que a gente vai se conhecer lá no mundo espiritual? Ai, olha aí você, minha amiga! O corpo, o perispírito, ele toma forma do seu corpo físico. Ah, mas e para mim ver uma outra encarnação minha? Que eu tive amizade com a minha amiga que também tinha outro corpo. Ele tem plasticidade. E ele se molda no corpo de uma outra encarnação para que aqueles espíritos se conheçam. É fantástico. É maravilhoso, não é? Então você vai ver, a gente vai se ver um ao outro lá com o nosso meu corpinho aqui. Ah, ela lá, deixa palestra com ela. Função organizadora. Trata-se do molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Dá para entender? Por que uma criança, você fala assim, mas uma criança, ela não fez nada de mal, ela não pensou nada negativo. Por que a criança nasce doente? Quem é o molde que vai dar toda a estrutura da formação de cada célula, de cada órgão do corpo do bebê? Quem? O perispírito. No perispírito está tudo registrado. O que aquele ser precisa passar por problemas pretéritos, coisas negativas que ele fez, ele vem com uma má formação naquele momento, porque ele precisa passar por uma prova, alguma coisa que aconteceu, ele precisa daquilo. Dá para entender, gente? Que tudo fica gravado no perispírito? Então, olha lá, sobre o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando-o desde a formação até o completo desenvolvimento. A função garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação. O perispírito é o reservatório de todos os conhecimentos, armazena e registra todas as decisões e ideias da alma, é, enfim, o guardião fiel do acervo imperecível do nosso passado.
Entretanto, não produz o pensamento, atributo exclusivo do espírito. É mutável e adaptável a cada orbe. O perispírito, ao registrar as cargas energéticas advindas de nossa atuação na senda evolutiva, se constitui instrumento da justiça divina, pois estabelece o mecanismo de causa e efeito, onde cada um estabelece o seu caminho, suas conquistas, suas expiações, sem necessidade de punições externas. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que plantamos em nós mesmos e isso se refletirá em nossa vida. Particularidades do perispírito. Cordão fluídico. É um laço que prende o corpo espiritual ao corpo físico, flexível e expansível, no qual mantém o espírito ligado ao corpo. Esse cordão identifica no plano espiritual o encarnado quando em desdobramento. A reencarnação. Quando o espírito vai encarnar num corpo, um laço fluídico o liga ao óvulo fecundado. Esse laço se encurta à medida que o embrião se desenvolve. Então, o espírito só entra no corpo da criança quando ele vem à luz, quando ele nasce. Todo momento de formação do corpo físico é o perispírito que está ligado ali, olha lá, um laço fluídico ligado, mandando todas as informações para o corpo físico, como que ele vai se formar, o que ele vai ser, ele está mandando tudo. Mas o espírito só entra dentro do corpo da criança, quando, por isso que fala, a criança veio à luz. É a hora que ela incorpora nela o espírito. Porque senão o espírito da criança estaria dentro do corpo da mãe. Não. Dentro do nosso corpo, era só o nosso corpo que habita. Deu para entender, gente, como isso é interessante? Na reencarnação, o perispírito é reduzido para ser acoplado ao óvulo, mas permanecendo com todos os registros das vidas passadas. O embrião, quando vai se desenvolvendo, multiplica o número de células e aumenta a área de fixação do corpo espiritual, o qual se prende às moléculas do corpo físico em formação. Vocês imaginam como tudo é tão perfeito? Como que a célula do coração, uma vai para formar o coração, a outra célula vai o rim, vai o fígado, tem um molde para formar tudo isso. Olha que coisa interessante que é. É perfeito, né? Somos perfeitos. Na desencarnação, quando cessa a influência do princípio vital no ser, o perispírito se desprende, restituindo a liberdade ao espírito. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o perispírito ao corpo, e este, então, não precisando da sua presença, lança-se pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Conclusão? O perispírito depura-se, enobrece com a alma, segue-a através das suas inúmeras encarnações e com ela sobe os degraus da escada hierárquica, tornando-se cada vez mais sublime para que algum dia resplandeça com uma luz radiante. Leon Denis. Gente, é muita coisa para a gente estudar. Olha que bonitinho. Gente, temos aqui a Olívia, 1 mês? 2 meses? 2 meses. Gente, 2 meses. Alguém viu o choro dela? 2 meses. Que espírito lindo já está habitando aqui, que é da Nova Terra, né? Eu sempre faço palestra da Nova Terra. A Nova Terra, ela já está aqui, mas como eu falei, como está ainda a velha Terra e a nova chegando, tá tudo junto, a gente parece que não vê, mas a Nova Terra já está aqui. E esses espíritos estão vindo aqui para essa nova, trazendo coisas maravilhosas, tecnologias fantásticas para que desapareça da Terra a doença, o sofrimento, as coisas ruins. Então agora por isso que vai ser feita agora a separação então do joio e do trigo, que a gente se esforce cada dia para ser
o trigo, aquele que vai fazer coisas boas, aquele que vai ser o melhor que pode, para que a gente saia vitorioso da nossa encarnação aqui no planeta Terra. Mesmo ouvindo as coisas ruins, mesmo ouvindo, a gente sabe que tudo, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Aquele que está em sofrimento, ele precisa do sofrimento para que ele cresça, para que ele saia do lugar, para que ele busque um caminho melhor. Se não fosse o sofrimento, ele ia ficar paralisado ali naquele local. Então, vocês sabem que a dor, a pessoa, ela nada quando a água bate, não é? Não tem um ditado lá? Quando a água bate, a pessoa tem que aprender a nadar, senão ela vai se afogar. A água está batendo no planeta. As coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. O tempo está passando muito rápido. Gente, nós já estamos em julho. A minha neta falou assim, vovó, quando que é o Natal? Falei, falta 5 meses para o Natal. Daqui a pouco nós já estamos armando a árvore de Natal. Eu já começo a armar a árvore de Natal em outubro. Aí a minha neta falou assim, mas o Natal é só em dezembro. Eu falei, mas é que o tempo está passando tão rápido que se você monta a árvore em dezembro, não dá tempo nem se curtir a árvore, já passou. Então, eu ponho, Aí a minha amiga falou assim, eu acho que deveria ser bom a gente montar ela, porque dá trabalho para montar. Põe um pano em cima, porque logo vai tirar, porque chegou o Natal de novo. Eu falei, não, mas aí vamos desmontar, montar, desmontar, é melhor. Cada ano põe uma bolinha. E são umas coisas tão básicas que muitos jovens hoje acham careta, montar uma árvore de Natal, ele não vive o clima do Natal. Gente, é uma delícia você cultivar isso para as crianças, sabe? O meio fica melhor, não é? As músicas, coisas boas, o nascimento de Jesus, quer dizer, você entra numa frequência de luz. E a gente precisa alimentar isso, tanto para a gente como nas pessoas à nossa volta. A nossa casa fica mais alegre com as bolinhas de Natal. Não fica? Você põe um enfeitinho, você põe uma coisa... Chega numa casa que não tem nada. Você pode ver que ali dentro tem uma pessoa muito negativa. Eu não acredito em nada, eu não sei o quê, isso é tudo bem. Só que ela está sempre mal. E você chega lá e você não se sente bem. Na outra você vai querer ficar lá. Né? Então vamos fazer na nossa casa um templo de luz, ok? Vamos lá para a música. Agora eu vou... Cadê ele? Olha lá. Passou para mim agora um monte de música maravilhosa que eu vou começar a colocar agora nas palestras. Olha que presente. Ele ouviu as músicas e falou assim, Solange, eu lembrei de você. Você precisa ter essas músicas aqui para colocar na palestra. Olha lá, já vou ter um monte de música agora para já colocar. Ok? Então vamos lá. Você é a luz. Acredite nisso. Nós temos uma essência divina, que é Deus dentro de nós. Quando você se liga a essa essência, e principalmente no intervalo entre um pensamento e outro, aonde você sente a sua presença, sem as formas de pensamentos negativas, as preocupações, as ilusões do mundo, você se liga com essa fonte divina, e essa fonte divina, ela reabastece você de energia vital, de força. E aí, sozinhos, somos estrelas que cintilam. Juntos, compomos o corpo de luz deste planeta, chamado Terra. Trazemos na nossa memória o amor e as conquistas de nossas caminhadas. Por que temer? Então, se nós trazemos tantas memórias boas, o amor, a essência divina que cada um de nós somos, por que temer? É chegado a hora de ouvir as nossas vibrações pessoais. Sinta a sua luz. Então, como que a gente sente a nossa luz? Quando a gente está em silêncio, quando a gente está no momento de introspecção. Quando você vê, por exemplo, que você vai tomar um passe, o momento do passe é uma transfusão de energia, onde energias são trazidas no mundo espiritual. Os mentores espirituais sabem o que cada um de nós está precisando quando a gente entra numa casa espírita. E quando você se coloca presente, o que é se colocar presente? É você se colocar dentro do seu corpo, sentir o seu corpo,
sentir seus pés, suas mãos, porque na correria do dia a dia, você não percebe. Você está sempre pensando lá fora, você está sempre prestando atenção em alguma coisa e você não para prestar atenção no seu corpo. Então, quando você está presente, sinta essa energia que flui dentro de você. Perceba a verdade que habita seu coração. Sinta o seu propósito ao longo das eras. Aquiete-se. É hora de contribuir para um plano maior, por um mundo melhor, com silenciosas transformações pessoais. O que cada um de vocês está fazendo aqui, buscando conhecimento através da palestra, buscando conhecimento no estudo que vocês fazem ali toda quarta-feira, tudo isso vai fazer parte do processo da elevação de cada um no seu caminho, e eu tenho certeza que tudo isso vai fazer de você uma pessoa muito melhor, transformando cada dia tudo aquilo que você percebe, tudo aquilo que você sabe que não precisa mais carregar, você vai soltando ao longo do caminho e você vai se tornando uma nova pessoa, prestando atenção em coisas bonitas, aprendendo a agradecer em vez de reclamar, e assim você vai se tornando uma pessoa melhor, ok? Tá tudo certo. Vamos. Vamos então agora nesses momentos de paz. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo proteção a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, aos mentores espirituais dessa casa. Vamos nos colocar em sintonia com a luz e assim recebermos o passe, e para que o passe seja reposto todas as energias que cada um de nós está precisando, a gente precisa estar com o pensamento voltado para o alto, esquecendo todos os problemas lá fora, sentindo a presença, igual eu falei, você dentro do seu corpo, e pedindo naquele momento que as forças revitalizadoras da espiritualidade maior recarregue cada órgão, cada célula do seu corpo, para que você saia daqui bem melhor do que você entrou. E assim, nós vamos passar agora para a segunda parte, então, dos trabalhos. Que assim seja. Pessoas que estão na reunião, pode se dirigir, senão... Vamos então agora agradecer. Sentir dentro do nosso coração a gratidão. Quando a gente agradece, a graça desce. Que possamos sentir a graça da espiritualidade descendo sobre cada um de nós, alimentando o nosso coração de amor, de alegria, de paz. E assim, nós vamos terminar os trabalhos da noite de hoje. De hoje não, porque o trabalho continua, né? Mas essa parte agora, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque são seus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.